Graça e paz, amados. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por mais um culto de estudo da palavra do Senhor. Hoje estaremos meditando na palavra do nosso Deus mais uma vez. Quero agradecer a você que está em casa, nos acompanhando pelas redes sociais, nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube. Queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de termos essas ferramentas. Em dias em que os templos estão fechados, mas mesmo assim o Senhor não permite que nós fiquemos sem nos ver, ministrar a palavra, sem que o nosso povo seja alimentado por meio do estudo da sua Sagrada Escritura. Quero chamar aqui o Felipe, o Nicolas, a Laís, a gente vai estar louvando ao Senhor. Quero pedir que o Nicolas faça uma oração, entregando o nosso culto ao Senhor, pedindo que Ele venha encher-nos com a sua presença e falar as nossas vidas através das ministrações dos louvores e através da ministração da sua palavra. Senhor, muito obrigado, Deus, por mais essa noite. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder estar aqui, para te estarmos juntos, agora distantes, para glorificar o seu nome, Deus. Peço agora pela palavra que será ministrada, Deus, pelas canções que serão entoadas, Senhor, seja para a honra e glória do seu nome, Deus, que venha falar aos nossos corações através de cada ato desse culto. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Saudamos todos com a paz do Senhor. É muito bom podermos ter esse meio para adorarmos a Deus juntos, mesmo em nossos lares. Muita saudade dos irmãos. Vamos adorar o Salmos Hinos 120. Cristo já ressuscitou. Aleluia. Sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia, uma vez a cruz sofreu, aleluia. Morreu, aleluia, mas agora vivo está, aleluia, para sempre reinará, aleluia, gratos hinos hoje erguei, Jesus, o grande Rei, aleluia, pois a morte quis baixar, aleluia, pecadores resgatar, aleluia. Aleluia. Esse Deus, Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele voltará para buscar a sua noiva, e nós cremos nisso. Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós adoramos, Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto,
assentar sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Nós adoramos, Senhor. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Nós te adoramos, Senhor. Tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus poderoso. Diga maravilhado. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, seu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Nós te adoramos, Senhor. Tu és um Deus santo, tu és um Deus maravilhoso. Adore Ele mais uma vez, dizendo: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
Te adoramos, Senhor. Tu és um Deus santo. Tu és um Deus maravilhoso. Tu fosses assunto aos céus, mas Tu deixaste o Teu Espírito Santo conosco para nos consolar, para nos ajudar, nos guiar nesses momentos. Momentos difíceis estamos passando, momentos difíceis viremos a passar. Iremos passar por momentos muito difíceis, mas nós somos gratos porque o Santo Espírito de Deus habita em nós. O Santo Espírito de Deus habita em nós. Adore Ele. Se compara a esperança viva, Tua presença eu provei e vi, eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Nos nossos lares, nós clamamos a Ti, Espírito Santo de Deus. Nós clamamos a Ti, a cura vem de Ti, Senhor.
por essa nação, te clamamos por esse estado, te clamamos por esse município, Espírito Santo de Deus. Vamos provar Oh, Senhor, tu és um Deus santo. vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Adora Ele. O teu lar é a morada do Espírito Santo, o teu coração é a morada do Espírito Santo. és bem-vindo. Nós somos moradas do Espírito Santo. Temos que ser boca nessa nação para anunciar o Evangelho de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Queremos ser cheios do teu poder, Espírito Santo de Deus. Queremos ser cheios. Inundados por tua glória, Senhor. Diga, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo. Enche a tua igreja, Senhor. Inundar, Enche encher o lar, esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Ele habita em nosso coração. O Espírito de Deus está em nós como igreja do Senhor. Que nós possamos dobrar os nossos joelhos, adorá-lo, adorá-lo, adorá-lo acima de todas as coisas. Que nós possamos render aos céus adoração, louvores ao Deus, o único Deus. Que nós possamos ler da tua palavra, que nós possamos buscar conhecer de ti a cada dia, Espírito Santo de Deus. Que nós possamos querer ser cheios de ti. Que nós possamos ter esse desejo em nossos corações de adorarmos, adorarmos, adorarmos ao único que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia. Amém. Quero convidar você a orar nessa hora. Vamos estar preparando para o estudo da Sagrada Escritura e eu quero aproveitar então e a você que nesse momento também ore comigo antes da ministração da Santa Palavra do Senhor. Seus olhos, quieta o seu coração, com toda a reverência à palavra do nosso Senhor e Salvador, nosso todo-poderoso Deus. Quero convidar você a orar comigo nesse instante. Senhor, graças te damos, ó Deus, por este culto. Graças te damos, ó Deus, porque em casa podemos te cultuar, famílias reunidas. Em teu nome, ó Deus, podemos clamar. Senhor, e em nome de Jesus, queremos pedir que agora a tua palavra, ó Pai, venha falar aos nossos corações. Não a nós, Pai, não a nós. É somente a ti a honra, a glória e o louvor. Teu povo, Senhor, nesta noite, o Pai, senta-se para ouvir a tua palavra, ó Deus. Pedimos que o teu Santo Espírito venha nos incomodar, venha nos aquietar também, Pai. Venha nos confrontar, mas também venha nos consolar. Que nós possamos, ó Deus, em Ti ter esperança, confiança. Também a Ti possamos nos consagrar mais. Fala aos nossos corações, Pai querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Amós. Faremos um estudo panorâmico desse livro. Não tem condições de ser muito profundo em função do nosso tempo, mas faremos um breve panorama da profecia, profeta que não era profeta. A palavra diz assim para nós, Amós, capítulo 7, verso 14, verso 15. Amós, capítulo 7, verso 14 e 15. A palavra do Senhor, ela diz assim: Respondeu Amós e disse a Amazias:
Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro, colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Vou repetir o texto, possa acompanhar com bastante cuidado. A palavra diz assim, Amós, capítulo 7, verso 14 e 15. Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro, colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado e me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Comentaristas dizem que Amós era um agropecuarista, um homem que lidava figueiras, cômoros, cuidava de gados, criação de uma forma geral. Também eles afirmam, provavelmente eles estão corretos, que Amós era um homem de posse, ele não era um servo, era um homem de posse, tinha gente a seus serviços. Eles argumentam pelo fato dele ter saído de Judá, Reino do Sul, ter ido até o Reino do Norte, e o texto não menciona nada acerca de ser servo de alguém ou de estar a serviço de alguém. O fato é que esse homem aqui passou por uma experiência que mudou completamente o rumo da sua história. Algo mudou ali. A palavra diz para nós que ele não era um profeta de escola. Ele não frequentou uma escola de profetas, como era comum no Antigo Testamento. Não foi discípulo de profeta algum. Era um agropecuarista, alguém que cuidava do gado, cuidava da plantação. De repente o Senhor chama e manda profetizar ao seu povo, ao povo de Deus, ao povo de Israel. Capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 3 do livro de Amós, o profeta fala uma série de profecias mandadas por Deus contra diversas nações. O profeta trata da profecia de Deus contra nações como a Síria, Moabe, Edom. Esses povos, o Senhor anuncia, serão julgados por Deus e serão castigados por Deus. Mas essa profecia não é direcionada a esses povos. Amós profetiza isso em Samaria, para o próprio povo de Deus, dizendo que as nações ao redor de Israel seriam julgadas. 2 do verso 3, verso 4 e verso 5. O profeta Amós também fala a respeito do povo da nação irmã do Reino do Norte, irmã Israel, irmã do povo de Samaria. Amós começa a sua profecia em Amós, capítulo 1, versículo 2. Amós começa dizendo: o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém para ouvir a sua voz. Observem que o profeta situa a sua mensagem no Deus de Israel, cujo templo estava em Jerusalém, cujo centro do culto era Jerusalém. Aqui ele profetiza em Samaria, ele profetiza no Reino do Norte após a divisão do reino, mas ele diz: o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus cujo templo está em Jerusalém, o Deus cujo o templo está no Monte Sião, esse Deus mandou anunciar as seguintes sentenças. E ali ele trata dessa série de profecias contra essas nações. Mas a partir do capítulo 2, no versículo 6 em diante, o profeta começa a cumprir o seu objetivo fim, que era denunciar pecados, as injustiças, erros praticados no Reino do Norte, praticados pelo povo de Samaria. E o profeta prega, denuncia, anuncia o juízo, chama o arrependimento. Mas o profeta encontra sérios obstáculos à sua mensagem, sérios obstáculos àquilo que Deus mandou que ele pregasse. E a palavra de Deus sempre encontrará obstáculos. No contexto de Amós especificamente,
fala aos nossos corações, nossos dias. Os obstáculos são bastante específicos. Então vejamos. O primeiro obstáculo, a profecia do Amós, a profecia de Deus para aquele povo, era a prosperidade do povo naquele tempo. Vejam comigo, por favor, Amós, capítulo 1, versículo 1, a palavra diz assim: palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Esse dado histórico é importante. Jeroboão, Joás, rei de Israel. Esse dado é importante porque aqui se trata de Jeroboão II. Esse homem era bisneto de Jeú, aquele que pôs fim à tirania de Jezabel em Samaria. O reinado de Jeroboão II durou cerca de 40 anos em Israel, do ano 783 ao ano 743. No segundo livro dos Reis, capítulo 14, a partir do verso 23, conta um pouco da história desse reino. Aqui, meus amados irmãos, o profeta Amós anuncia uma mensagem em um tempo muito específico. Porque o reinado de Jeroboão foi um reinado glorioso. Foi um período de estabilidade política em Israel, um período de estabilidade econômica em Israel. Aqui nos dias de Jeroboão I, uma prosperidade do Estado que impressiona. Jeroboão construiu castelos, Jeroboão expandiu as fronteiras do Estado, conquistou cidades, derrotou inimigos históricos do Reino do Norte, livrou o Reino do Norte do jugo pesado da Síria. Era tempo de prosperidade, era tempo de esplendor. Historiadores chegam a dizer que esse Jeroboão II aqui, a glória e o esplendor que ele levou para o Reino do Norte, só pode ser comparado ao esplendor e às conquistas de Davi, respeitando, lógico, as devidas proporções. Impressiona que na cultura do povo, bênção, esse tipo de prosperidade é sempre creditada a benefícios espirituais, é sempre creditada ao fato do povo estar bem com Deus, o povo está espiritualmente bem. Mas não é isso que a palavra de Deus diz para nós. No mesmo contexto que pregou Amós, prega o profeta Oséias. Eu quero convidar você a voltar à sua Bíblia, algumas páginas aqui. Você vai voltar um pouco, vai passar pelo livro do Joel, vai chegar em Oséias capítulo 4. O profeta Oséias prega no mesmo contexto do profeta Amós. Oséias capítulo 4, verso 1, a palavra diz assim: ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. E o profeta mostra que não havia vida, havia prosperidade, havia riqueza, havia um crescimento da nação, os ricos estavam ficando cada vez mais ricos, mas a vida do povo não era um reflexo de gente que espiritualmente estivesse bem. Aqui, o profeta vai falar que a causa desse problema estava na ignorância em relação a Deus. Vejam, Amós capítulo 4, versículo 6, a palavra diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. É no mesmo contexto. Pega o profeta Amós. O profeta Oséias também denuncia a imoralidade reinante nos dias de Jeroboão II.
Oséias capítulo 4, versículo 11, a palavra diz: a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus, sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos chopos, dos terebintos, porque é boa a sua sombra, por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras que adulteram, porque os homens mesmo se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam, pois o povo não tem entendimento. O povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Parece um momento muito tenso da espiritualidade do povo do Reino do Norte, e é ainda mais tenso quando você olha para o contexto material e vê que, materialmente falando, o povo estava bem. O povo estava bem. Há aqui um grande obstáculo para o profeta Amós. Como há um grande obstáculo aqui a ser transposto pelo Amós. Como denunciar o pecado desse povo e como chamar ao arrependimento um povo em um período de tanta prosperidade, em um período de aparente vida espiritual, porque essa era a cultura. Mas a mensagem do profeta Amós também fala aos nossos dias, também fala aos nossos corações. Olhemos para nós. Vamos refletir acerca do nosso contexto como igreja. Vivemos dias exuberantes. Os números cantam a nosso favor. Somos milhões. Os mais otimistas falam em 40, 50 milhões. Eu creio que esses números são superestimados. Entretanto, nós somos milhões mesmos. Não só isso. Temos conquistado espaços inimagináveis. Mídias, redes sociais. Estamos em todas as parcelas da sociedade. Nós temos gente de todas as matizes sociais. Mas aí nós olhamos de uma forma plena, de uma forma ampla, e até pensamos que realmente tem um grande agir de Deus no meio de nós. A igreja está cheia, a igreja está cantando, a igreja está louvando, a qualidade do som das nossas canções, a tecnologia agindo em nosso favor, estamos em todas as camadas da sociedade. Mas precisamos pensar o que o Amós falaria a nosso respeito em nossos dias. E o Oséias falaria a nosso respeito nesse tempo. Queridos, longe do emocionalismo, longe dos holofotes, longe das luzes, longe daquilo que aparece, longe das selfies, longe dos vídeos, longe da ostentação, o que aparece. Queridos, o mundanismo infectou a igreja, é isso que aparece. Uma igreja infectada pelo vírus do humanismo. Uma igreja que não impacta a sociedade. Quando pensamos que a igreja não consegue impactar a sociedade, só temos uma resposta para isso. A igreja não tem transformado vidas. Nós não somos capazes de levar mudança a uma sociedade caída, a fazer diferença em um mundo perdido. Há uma espiritualidade superficial. E essa espiritualidade superficial é causa principalmente da pobreza daquilo que nós pregamos, da tristeza daquilo que nós ensinamos, e eu diria do deserto das nossas mensagens. Nós temos dois extremos.
em nossas mensagens. Nós temos o extremo do legalismo, do assassinato da graça, do moralismo barato, farisaico, fajuto, que detona a graça de Deus, que tira de Deus a glória, que tira de Deus a honra e dá ao homem a honra e a glória que pertence a Deus. Mas nós temos um outro extremo, o extremo da graça barata, o extremo de transformar a graça em libertinagem. São dois extremos. E por causa disso, a igreja se infectou do mundanismo. Há uma liderança politiqueira voltada apenas para si mesmo. Nós pastoreamos a nós mesmos. Falta coragem e falta humildade para admitir que estamos errados e que precisamos voltar para Deus, precisamos nos quebrantar e precisamos nos render ao Deus vivo. Por isso, as nossas ovelhas, nós crentes, nós evangélicos, em sua camada mais popular, somos via de regra alienados, confusos, dados à histeria. Mas uma pergunta precisa ser feita: quem se habilita a pregar isso para esse povo? Quem se habilita a ser o Amós dessa geração? Uma geração que prospera, uma geração que alcançou camadas sociais inimagináveis, espaços incríveis, uma religião que está na moda. Quem seria o Amós da vez, que teria coragem de levantar a voz e dizer que Deus tem uma contenda contra este povo, porque vive uma espiritualidade superficial, porque assassinam a graça ou transformam a graça em libertinagem? O Amós seria tratado por nós em nossos dias. Qual seria o espaço da mensagem de um pregador como Amós em nossas celebrações teatrais, em nossas celebrações artísticas, em nossas caras e bocas da adoração? Qual seria o espaço de um pregador como Amós? Qual seria o lugar que Amós teria? Temos que pensar nisso. Essa geração cercada de holofotes, do culto show, do púlpito palco. Qual seria o lugar de um homem como Amós, ministrando a verdade de Deus para uma geração que não consegue transformar a sociedade, que não consegue impactar o mundo, que está voltada para si mesmo, que centrada em si mesmo, cantando músicas que louvam a si mesmo, que glorificam a si mesmo? Eu sou o centro, eu sou a vontade, eu sou a verdade. Não é toda a glória e honra para Deus. Quem pregaria isso em nossos dias? E nesses dias, dificuldades, tempos em que os templos não podem ser abertos, a gente possa refletir sobre isso, e possa orar a Deus e pedir humildade, a começar por nós como liderança, a começar por cada pastor, cada líder, que todo o rebanho possa ser contaminado com esse vírus do bem, onde a humildade possa crescer, possamos reconhecer os nossos erros, olhar para Deus e pedir perdão, e aí o Senhor derramar do seu Espírito, e aí o Senhor nos encher de novo, e aí o Senhor promover o avivamento que tanto precisamos e esperamos. O primeiro obstáculo enfrentado por Amós foi a prosperidade dos dias em que ele pregou a sua mensagem. O segundo obstáculo enfrentado pelo Amós, meus amados irmãos, foi o fervor religioso daquele povo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Amós capítulo 4, versículo 4 e versículo 5. Amós 4, 4 e 5, a palavra diz: vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e a cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e a cada 3 dias os vossos dízimos. Ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Vejam o fervor religioso desse povo. Versículo 4 vai dizer para nós que eles traziam seus dízimos, suas ofertas, e que tinham sacrifício. O sacrifício era o centro do culto judaico. Deus instituiu o sacrifício porque isso tipificava a morte de Cristo pelos nossos pecados. Era o centro do culto, era a pedagogia de Deus, era a didática de Deus. E isso era praticado. Os dízimos era uma forma do povo honrar a Deus com a 10ª parte daquilo que eles conseguiam produzir.
da sua renda, dos seus ganhos, mas tinha também ofertas voluntárias. E o povo estava fazendo isso. Havia um glamour em torno da celebração. Vejam vocês, Amós capítulo 5, versículo 21 e 22, a palavra diz assim para nós: aborreço e desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes já não tenho prazer, e ainda que me ofereçais holocaustos, as vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Essa palavra é uma palavra dura, mas mostra para nós o glamour, o requinte, a pompa do culto nos santuários de Betel, Dan, Bérseba e Gilgal. O culto era bonito, a celebração era requintada, era solene, o culto era vibrante, fervoroso, o povo tinha muita alegria em estar ali. As músicas eram apaixonadas. Versículo 23 do capítulo 5 do livro de Amós, Amós vai dizer que o Senhor falou assim: afasta de mim o som das suas liras, instrumentos de corda. Tinha de tudo na celebração. Uma celebração bonita, digna, talvez, dos mais belos cultos ministrados em nossos dias, em termos de comparação, respeitando aqui, lógico, a devida proporção. Mas o que o profeta nos diz acerca daquele povo é que todas essas celebrações, todo esse requinte, todo esse glamour, é porque o povo gostava mesmo era de aparecer. Olha o que ele diz, capítulo 4. Versículo 5, no finalzinho, aqui na parte B, você diz assim: e publicai-as, porque disso gostais, ó filho de Israel. Eu fico imaginando o povo no culto, no santuário de Betel, fazendo selfie. Esse é o melhor dia da minha vida. Eu fico imaginando no santuário de Gilgal e filmando o que está acontecendo. Eu fico imaginando a fumaça no palco, escondendo os músicos e aqueles canhões de luzes, aquela coisa linda acontecendo e o povo dando ofertas grandes e mostrando o que estava ofertando e fazendo coisas bonitas, porque o povo gostava. O povo gostava de aparecer. O povo gostava de se mostrar. Eram crentes ostentação nos dias do profeta Amós, naqueles dias. E aí, de novo, fica para nós aqui alguns questionamentos importantes. Primeiro, quem se habilita a anunciar o juízo contra um povo desse? Quem se habilita? Quem se habilita a pedir, ou a clamar, ou a anunciar, ou a chamar esse povo ao arrependimento? Gente tão espiritual, aparentemente falando. Quem tem coragem de denunciar que esse povo está em pecado? Quem pode dizer que gente próspera e religiosa está no engano? Quem tem coragem de fazer isso? Amós teve. Olha o que Amós diz para esse povo, olha o sarcasmo de Amós, capítulo 4 de Amós, versículo 4, a palavra diz assim: vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. Eu quero pensar com você aqui, isso aqui é um sarcasmo do profeta. Ninguém vai a um santuário para transgredir, ninguém vai a um santuário para que suas transgressões sejam multiplicadas. Isso aqui tem dois significados. O primeiro é que o povo ia a Betel, mas continuavam a transgredir. Ia nos santuários de Gilgal e os outros santuários, e saíam dali, e as suas transgressões só aumentavam, porque não havia mudança, porque não havia culto verdadeiro, não havia arrependimento, não havia volta genuína para Deus. Mas também tem um significado mais profundo nisso aqui. O significado é histórico. A existência desse santuário, o fato desses santuários existirem, era transgressão. Os próprios santuários eram transgressão. A história de Betel surgiu quando o reino do norte e o reino do sul se separaram, e o Jeroboão primeiro construiu um santuário em Betel e o outro em Dan, e colocou um bezerro de ouro em cada santuário, para que o povo não fosse a Jerusalém adorar e aprender a palavra do Senhor. Então o santuário de Betel já surgiu
torto, errado, desviado, perdido. O próprio santuário era uma transgressão. E esses santuários se multiplicaram nos dias de Jeroboão I, e a continuidade da idolatria se deu até os dias de Jeroboão II. O santuário era a própria transgressão aqui. Oséias disse que todo esse fervor religioso, toda essa aparente espiritualidade do povo era falsa. Volta comigo lá no livro do Oséias, capítulo 6, versículo 4. Aqui o profeta está falando de uma conversão insincera. O profeta diz: que farei, ó Efraim? Que farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, é como o orvalho da madrugada que cedro passa. A menção aqui a Efraim é porque a tribo dominante no Reino do Norte era a tribo do Efraim. Por isso que ele cita às vezes o nome de José, que era o pai do Efraim, em sua profecia do profeta Amós e do profeta Oséias aqui. Mas é importante que se pense que esse povo era apenas emoção, superficialidade espiritual. Era gente que não estava preocupada em ter um conhecimento profundo de Deus. Vivia em torno de si mesmo, tudo era voltado para ele mesmo. O homem era o centro das celebrações em Betel, em Gilgal, em Bérseba, em Dan, em qualquer outro santuário do Reino do Norte. Precisamos olhar para nós, porque essa profecia do Oséias também fala aos nossos corações, amados. Vivemos dias de cultos muito bonitos, celebrações também muito belas. Há uma aparente espiritualidade em nosso meio, há uma nuvem que é aparentemente cheia do poder do Espírito, cobrindo a todos nós. Nossos templos se multiplicam, as denominações competem em número a cada dia, os pregadores midiáticos competem entre si, quem é mais requintado, quem tem mais eloquência, quem tem a melhor homilética, qual mais charmoso. Vestimenta, estilo. Mas vamos olhar para a nossa vida no meio dessa sociedade caída. O número de divórcio entre os crentes é estarrecedor. O sexo antes do casamento só é um problema se a menina ficar grávida. Porque aí vai ter que admitir que estava em pecado. Não há convicção de pecado no nosso meio. Não há temor. Por isso falta santidade. Então essa nuvem de espiritualidade que nos cobre é falsa. Devemos clamar a Deus por uma nuvem espiritual que seja verdadeira. Devemos clamar a Deus por um avivamento genuíno. Devemos clamar a Deus que o seu Espírito faça em nós mudanças que realmente precisam ser feitas, transformações de dentro para fora e não de fora para dentro, como estamos tentando fazer. Os casados adulteram e se divorciam, os solteiros fornicam e se prostituem, e aí dizemos que estamos debaixo de uma nuvem espiritual. Como é difícil ser Amós em nossos dias. Como é difícil. Os políticos evangélicos envergonham o evangelho. E há, de uma forma geral, uma visão absolutamente distorcida acerca de Deus. A versão, ou eu diria que a porção mais popular os evangélicos brasileiros são pagãos. Por que pagãos? Porque fazem para Deus um culto, esperando algo em troca, tal qual o povo pagão faz. O pagão vai até a um centro ou a um local de culto da entidade pagã, oferece a ele uma oferenda, esperando um benefício em troca. A maioria do nosso povo é dessa forma, gente. Lamentável, mas é verdadeiro. A barganha, a retribuição, o toma lá da cá. E o que dizer das nossas canções? Você liga a rádio e aí você escuta: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volta para o mar alto. No lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Meu irmão, quem foi que te disse, meu amado,
que Deus está comprometido com a sua honra. O compromisso de Deus é com a honra dele, e você também deveria se comprometer com isso. O nosso compromisso é com a glória de Deus, é com a honra de Deus, é com o louvor a Deus, e não com a nossa honra, e não com a nossa glória. Onde está a honra do apóstolo Paulo crucificado, decapitado pelo ímpio? Nero decapitou Paulo. Onde está a honra do apóstolo Pedro crucificado de cabeça para baixo? Onde está a honra da igreja primitiva virando comida de leão na arena? Sendo mortos de forma tão cruel? Cadê a honra desse povo? E como que eu, no século 21, canto que Deus vai me honrar? Mas não para por aí. A coisa continua caminhando. Pregamos que nós somos o centro do coração de Deus. O principal, o ponto fraco de Deus. Aonde nós encontramos isso na Escritura? E aí nós cantamos quem tem raiz. Só quem tem raiz. Suporta o que eu suportei. Não é quem tem Jesus, é quem tem raiz. Misericórdia! Como que crente pode cantar isso? E dizemos que estamos debaixo de uma nuvem espiritual, em tempos de conquista aparente. Sequer oramos por aqueles que nos perseguem. Estamos em tempos difíceis. E a pergunta que precisamos fazer nesta noite é: quem se colocaria como Amós para dizer que esse evangelho praticado por essa gente é o mesmo evangelho condenado pelos apóstolos como falso evangelho? Quem tem coragem? Quem se habilita? Quem faria isso? Preciso colocar isso aqui de uma forma muito tranquila, com o coração muito em paz. Temo menos de 1/3 daqueles que frequentam as nossas igrejas realmente tenham tido experiência verdadeira com Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que derrame grande avivamento no meio da sua igreja, para que haja salvação, para que haja libertação, para que o seu nome seja glorificado. A terceira barreira que o profeta enfrentou foi a cegueira espiritual. Vejam vocês, Amós capítulo 7, versículo 10, versículo 11, a palavra diz: Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas estas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Aqui o Amazias, sacerdote do santuário de Betel, faz algumas acusações contra o profeta Amós. A primeira de conspiração. É fato. Você se posiciona hoje contra um líder evangélico forte, ele vai dizer que você está em rebeldia contra o ungido do Senhor e por aí vai. Vai dizer ainda que o profeta dizia que o rei de Israel deveria ser morto e que estava anunciando o cativeiro do povo e que o povo não precisava, não deveria sofrer essas coisas porque o povo não merecia ouvir isso, o povo era muito espiritual, o povo era muito religioso. Mas o que Amós denuncia realmente? Vejam vocês, Amós capítulo 2. Amós capítulo 2. Versículo 6, a palavra diz assim: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo. Porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Amós denuncia a injustiça. Amós denuncia a imoralidade. Vejam, Amós capítulo 2, versículo 7, a palavra vai dizer assim para nós, Amós 2, 7, o texto diz: Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e perverte o caminho dos mansos. Um homem e seu pai se deitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. Amós denuncia a idolatria. Vejam, Amós capítulo 2, versículo 8, a palavra vai dizer assim: E se deitam aos pés de qualquer altar, sobre roupas empenhadas, e na casa do seu Deus bebem vinho dos que foram multados. Amós denuncia ainda o descaso com a aliança.
Vejam, Amós, capítulo 2, a partir do versículo 10, a palavra diz: também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isso assim, filhos de Israel, diz o Senhor, mas vós, os nazireus, aos nazireus destes beber vinho, e aos profetas ordenaste, dizendo, não profetizeis. Aqui, descaso com aliança é a parte mais séria, porque o Senhor escolheu a nação de Israel como a sua nação, o seu povo, de sua propriedade exclusiva. E para se relacionar com essa nação, o Senhor deu os cultos. E para a nação se corrigir, o Senhor deu os profetas. Os profetas eram os homens que estragavam a festa, homens do cajado, pessoa não grata, gente malquista, mas eram necessários, mandados por Deus, porque quando o povo se desviava do caminho, era o profeta que levava a palavra e dizia, vocês estão fora do caminho. Esse povo fora do caminho dizia para o profeta, não diga que eu estou fora do caminho. Isso é muito grave. Nós não podemos, de forma alguma, dizer que Deus não possa nos falar que estamos fora do caminho. Temos que compreender, irmãos, que a palavra de Deus é a palavra de Deus quando nós estamos certos. É a palavra de Deus. Mas que a palavra de Deus também é a palavra de Deus inerrante, infalível, absoluta, nós estamos errados. Falta-nos essa humildade aqui. Amós então anuncia juízo. Amós anuncia juízo contra os valentes do reino do norte. Capítulo 2, verso 15, a palavra diz assim, o que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo salvará a sua vida, e o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Anuncia juízo também contra as casas luxuosas, porque havia uma classe social dominante extremamente poderosa nos dias do profeta Amós. Veja o que o profeta vai falar do juízo acerca desse povo aqui. Amós capítulo 3, versículo 11, a palavra vai nos dizer, Amós 3:11, portanto assim diz o Senhor Deus, um inimigo cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza e os teus castelos serão saqueados. Assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão as duas pernas e um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel, que habitam em Samaria, com apenas um canto da cama e uma parte do leito. Ouvi e protestei contra a casa de Israel, diz o Senhor, Deus dos exércitos. No dia em que eu puni Israel, por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derribarei a casa de inverno com a casa de verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão destruídas. Senhor. Havia uma classe muito rica em Israel. Tinha casas para passar o calor do verão, e casas quentes para passar o frio de inverno. Castelos, imponentes, opulentos. As próprias mulheres de Samaria eram também opulentas, arrogantes, cheias de ostentação. Capítulo 4 de Amós, versículo 1, a palavra vai dizer assim, ouve estas palavras, ó vacas de Baçã. Aqui o profeta chama as senhoras de Samaria, aliás, compara as senhoras de Samaria ao gado existente numa região produtiva de Baçã, onde ficava o gado de corte e o gado de reprodução. Porque eram mulheres que gostavam de ostentar, gostavam de aparecer, gostavam de se amostrar e viviam ainda como se dando bem, aproveitando de todo o luxo que a injustiça praticada pelos seus maridos lhes concebia. Olha o que diz o texto, ouve esta palavra, vacas de Baçã, que estáis no monte de Samaria, oprimis o pobre, esmagais o necessitado e dizeis a vossos maridos, dá cá e bebamos. Mas a reação do profeta não para aí, ele também profetiza o fim dos santuários.
Vejam, capítulo 5, versículo 4 e versículo 5 do livro de Amós diz assim: porque assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Porém, não me buscai em Betel, nem em Gilgal, nem passeis por Bêrseba, porque Gilgal certamente será levada cativo e Betel será feita em nada. Deus disse: eu vou julgar o povo, eu vou tirar o conforto do povo, eu vou tirar a causa da ostentação do povo, eu vou acabar com o culto aparente e superficial desse povo. E aí o sacerdote Amazias se revolta e manda que o Amós volte para Judá e ali profetize, porque Amós era do Reino do Sul. Quando o Amós ouve essa palavra do Amazias, Amazias diz assim: volta para Judá, ó vidente, lá profetize, lá come o seu pão. É nesse contexto que o Amós diz: eu não sou profeta, eu não vivo disso, eu não vivo de ser profeta, eu não vivo de profetizar, eu não sou de escola, eu não sou discípulo de profeta, eu sou um boieiro. Eu não estou aqui para ganhar o meu sustento, eu não estou aqui para ter uma vida tranquila, eu não estou aqui para receber ofertas, eu estou aqui porque Deus mandou. Mas por que Deus envia um profeta sem formação ao Reino do Norte? O Reino do Norte teve o privilégio de ter, profetizando ali, homens como Elias, como Eliseu, como o próprio Oséias. Mas agora Deus manda um profeta sem ser de uma ordem de discípulo de profetas, porque o reino sempre foi idólatra, sempre perseguiu os seus profetas. Os santuários eram todos falsos, os sacerdotes eram falsos. E o Senhor mandou vários profetas de escola para profetizar aquele povo. Agora o Senhor diz: eu vou mandar um profeta que não é de escola, porque o culto é falso, o santuário é falso, o sacerdote é falso. Se tudo é falso, eu vou mandar um profeta que não seja de escola também. Mas o que fica para nós dessa briga do Amós com o Amazias? Queridos, fica para nós a necessidade, como crentes, encararmos a nossa realidade sempre olhando para Cristo e olhando para nós. Cristo como supremo, nós como homens. Cristo como Senhor, nós como servos. Deus como gracioso, nós como pecadores. Sejamos humildes, ouçamos a palavra do Senhor com humildade. Enfrentamos os confrontos que Deus tem colocado diante de nós como confrontos necessários. Que haja arrependimento, que haja conserto, que haja reparo. Que nós, numa noite como essa, possamos, diante de Deus, pedir perdão dos nossos pecados, pedir perdão da nossa falta de piedade, pedir perdão, pedir que Ele nos encha de novo. Cumpra em nós suas promessas, nós possamos ser servos verdadeiros, prontos para viver para a glória do nome dEle. A profecia de Amós não termina com o juízo. O que o Amós mostra para nós é que o juízo de Deus é apenas restaurador, transformador, ressuscitador. Amós capítulo 9, versículo 11, a palavra diz: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Essa tem que ser a nossa oração. Senhor, levanta o tabernáculo da nossa vida, nos restaura ao primeiro amor, aos tempos antigos, para que possamos viver para a glória e honra do Teu nome. Baixa a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado. Obrigado por este culto, obrigado por esta noite. Visita o teu povo agora em cada casa, em cada lar, e glorifica o teu nome em nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, aviva-nos na tua presença, aviva-nos para o louvor da tua glória, aviva-nos, ó Deus, para poder bendizermos o teu nome, aviva-nos, Senhor, que possamos testemunhar de ti. Faz em nós, Pai, a tua vontade e glorifica em nós o teu nome. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quero chamar os meninos, estaremos louvando ao Senhor com mais um cântico. Em seguida, o Felipe fará a oração final, nós estaremos aqui
petrando a bênção. Amém, irmãos? Oramos o Cordeiro Santo de Deus. Vamos declarar nesta noite que nós rendemos louvor a Ele. Adoramos o Cordeiro, Adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. com nossas mãos levantadas, rendemos louvor. Com nossas mãos levantadas, nos regozijamos. Com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Adoramos o Cordeiro, Adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Com nossas mãos levantadas, rendemos louvor. Com nossas mãos levantadas, nos regozijamos. Com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. com nossas mãos levantadas, rendemos louvor. Com nossas mãos levantadas, nos regozijamos. Com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Oh, nós amamos o nosso Rei. Oh, nós amamos o nosso Rei. Amém. Vamos estar orando nesta noite ao nosso Deus, agradecendo por mais um dia, por mais um culto online, essa oportunidade que temos de estar adorando ao Senhor juntamente com os irmãos aí nos lares. Lembramos sempre que nós somos igreja do Senhor. Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, te agradecemos por esse dia, te agradecemos porque estamos aqui adorando ao Teu nome, engrandecendo o Teu nome, nome sobre todo nome. Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Pai, porque o Senhor nos deu essa oportunidade. Nós somos gratos a Ti porque o Senhor é um Deus bom, um Deus justo. Nesta noite, Senhor, nós louvamos ao Teu nome, ouvimos da Tua palavra e que nós possamos, Senhor, a cada dia mais buscarmos mais de Ti, nos ajoelharmos e nos humilharmos diante do Teu altar. Toma nossas vidas nas Tuas mãos, guarda esta noite em Tuas mãos, toma-nos, Senhor, e nos proteja de todo o mal, porque o Senhor é um Deus soberano e nós cremos que tudo está debaixo da Tua soberania. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, amados. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor bendito do nosso Deus e Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam conosco e com todo Israel do Senhor, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Até próximo domingo, na nossa Escola Bíblica Dominical, às 9h30 da manhã. Deus abençoe vocês.